compreensão do ego é fundamental. Uma das metáforas empregadas no budismo tibetano para compreender melhor como que funciona o ego é sobre os três senhores do materialismo: o senhor da forma, o senhor da fala e três, o senhor da mente. Então, vejamos o funcionamento do ego segundo esses três senhores do materialismo. Primeiro, o senhor da forma. Ele refere-se à nossa perseguição neurótica por conforto físico, por segurança, por prazer, entretenimento, evitando todo tipo de aborrecimento, de irritação. E aí, desse modo, a gente se agarra aos prazeres, às propriedades. Nós temos medo das mudanças, nós forçamos que não ocorram mudanças. Nós ficamos em busca de uma satisfação que nunca sacia. 2. O Senhor da fala. E é sobre a aplicação do nosso intelecto a esse mundão aqui. E ele fala sobre como que nós utilizamos conceitos como se fossem filtros que nos resguardam de uma percepção direta daquilo que nos chega. Por exemplo, nós adotamos grupos como meios de manipular, de compreender fenômenos, como por exemplo o quê? Ideologias, sistemas de ideias que racionalizam, que justificam tudo na nossa vida. Nacionalismo, comunismo, capitalismo, existencialismo, cristianismo, budismo, todos os ismos. E tudo isso são regras, são interpretações de como, de por que as coisas acontecem, como elas acontecem. E aí o nosso desejo é de não deixar nenhum espacinho para dúvidas que nos ameacem, nenhum espacinho para incertezas, para nenhum tipo de confusão. E aí a gente vai para o último senhor da mente. E aí refere-se ao esforço que nós temos da nossa consciência para preservar a conservação de si mesmo, conservar a ideia de que temos de nós, do nosso apego ao senso de eu, ao self. E aí nós poderíamos nos perguntar, beleza, isso aí é simplesmente uma descrição da condição humana. Vamos fazer o quê? Os três senhores parecem poderosos demais para serem derrubados. Não tem com o que substituí-los. Só que aí, perturbado por essas indignações, um rapaz lá, muitos anos atrás, Buda, examinou o processo pelo qual esses três senhores governam. Ele investigou por que as nossas mentes seguem esses senhores. E ele ficou se indagando se não havia outro caminho. E aí ele descobriu que esses três senhores nos seduzem, criando um mito fundamental, o de que somos fundamentalmente concretos. O ego, esse eu, ele parece firme, estável, contínuo, real. Todavia, o mito, em última análise, é falso, uma imensa fraude, não passa da raiz de todo o sofrimento. Então, como que nós vamos superar o ego? Que método, que instrumento que nós vamos utilizar? E o método utilizado por Buda foi algo simples: a
meditação. E ele verificou que lutar para encontrar as respostas não surtia efeito. Só quando havia brechas na sua luta é que lhe surgiam os discernimentos. E ele então começou a se dar conta de que dentro de si existia já uma qualidade desperta que só se manifestava quando havia ausência de luta. Por isso, a prática da meditação implica simplesmente em deixar ser. Esse tráfico de pensamentos, toda essa verborragia da sua mente são simplesmente parte da tagarelice básica que ocorre no universo. Apenas laisse faire, laisse passer. Deixe passar. Deixe que o fenômeno simplesmente aconteça. Deixe que esses fenômenos tornem-se por si próprios tolos. Esse é o método de calar os três senhores. E ó, presta atenção, a meditação não deve ser considerada um processo de aprendizagem, mas sim deve ser considerado um processo de experimentação. Só vai embora, o cigarro começa a cantar. Você não deve tentar aprender meditação ou com a meditação, mas sim você deve tentar sentir a meditação, porque a meditação é um ato de não dualidade. A técnica que você está usando não deve ser separada de você. Você é a própria técnica. O meditador e a meditação são um. Não há nenhum relacionamento envolvido nisso. A meditação é uma maneira de permitir que os bloqueios da nossa mente se agitem. Se nós tentarmos nos concentrar na nossa neurose como uma prática, isso é o quê? Fuga. Porém, se tentarmos suprimi-la, isso também é fuga. Portanto, o processo é o quê? Relacionar-se com essa neurose na sua verdadeira natureza, na sua real simplicidade. Então nós começamos a fazer, aí sim, algum progresso. Fundamentalmente, só existe um espaço aberto. Esse solo aqui básico, o que realmente somos. É esse o estado primordial da nossa mente antes mesmo da criação do ego. E aí pouco a pouco as coisas vão se desenvolvendo a partir desse ponto. A intensidade dessa inteligência primordial nos provoca o tempo todo. E aí, havendo uma abertura, uma liberdade, um espaço, incluindo tudo isso que nós já temos agora, podemos entender tudo isso. Lutando continuamente em nossa intrincada existência, profundamente envolvidos nas nossas alucinações, realmente não podemos sentir nada de maneira adequada. Aí está o problema. Precisamos parar. Esse é o primeiro ponto. O ponto principal é que já possuímos a inteligência básica que brilha através da confusão. É como o sol que brilha através dos espaços entre as nuvens. Quando consentimos numa pausa, chegamos intuitivamente à compreensão de como é o caminho. E aí é cada indivíduo que deve compreender e caminhar o seu próprio caminho.